Hoje nós temos a alegria de receber novamente a nossa companheira Sônia Carvalho, que vai nos falar sobre família. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Nesse dia maravilhoso que Deus nos permite estar aqui, que nos auxilia na nossa caminhada e que Jesus nos traz presente como uma família. Porque hoje vamos falar de família e quem não tem uma família? Quem não pertence a uma família? Todos nós. Se nós temos a nossa própria, pertencemos a uma ou pertencemos a esta família. A família fraterna. Família, o que será família? Todos nós ouvimos a falar a palavra família, o que significa é ter um pai e uma mãe, é dar continuidade nos tios, primos, ou nos anteriores, os avós, família. Então, Joana de Ângeles nos diz, vamos ver, eu com a minha experiência tecnológica de novo. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Olha que coisa mais linda e simples de se entender. É a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Imagina esse edifício aqui, o edifício material. Para que ele se mantenha, para que nós estejamos aqui no último andar praticamente, para que estejamos seguros, há a necessidade de uma base firme, sólida, confiante, para que esse edifício não caia. E assim é a família. É aquela base que onde todos vivem, crescem para o melhor, para darem o melhor, para edificar a sociedade humana. Mas mais do que isso, família. O que é realmente família? É um pequeno grupo domésticos. É nesse grupo doméstico onde os sentimentos nobres que nos envolvem começam a ser treinados. É onde papai e mamãe ensina o irmãozinho a cuidar do outro, a ser carinhoso, a se doar o seu tempinho por o irmão, obedecer mamãe, obedecer papai, os sentimentos de gratidão. É onde se inicia, é no lar, na família. E também ali se inicia a fraternidade universal, e é onde aprendemos a nos solidificar no amor, na amizade, na sinceridade. Porque ali é onde vamos treinar os nossos filhos e é onde fomos treinados para amar o próximo, para respeitar a opinião, a religião, os direitos, as crenças e tudo mais daqueles que convivem conosco na imensa família social, na família universal. Então é na família que nós temos o início de tudo isso. É ali que vamos aprender os primeiros passos a lidar com o próximo. É ali que vamos reaprender a amar, a solidificar sentimentos latentes em nós que trouxemos de outras épocas e esquecer outros que também trazemos de outras vidas. Mas Joana nos diz, o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Nós, como seres errantes, como seres que renascemos muitas vezes, trazemos dentro de nós sentimentos nobres e sentimentos não muito nobres, porque sabemos que não somos anjos, porque senão não estaríamos aqui. Sabemos que não somos puros, espíritos puros, porque também não estaríamos aqui. Sabemos que somos espíritos nascidos simples e ignorantes a caminho da luz, que um dia chegaremos a ser como Jesus. Porque nessa estrutura do humano, do ser humano, na estrutura social que somos criados, somos impelidos a crescer. Sabemos pela nossa doutrina que nunca voltamos
Nunca regressamos ao que fomos. Nós poderemos estacionar a nossa personalidade, os nossos defeitos, mas sempre iremos avante. Nunca regrediremos. Então, a família vai nos ajudar a sublimar a semente do amor que temos dentro de nós. Vai nos ajudar a caminhar para o bem, tendo a orientação de papai, mamãe, de um avô, da família em si. E mais, nós perguntando aos espíritos, perguntando a Emmanuel, uma pergunta é feita a ele por Chico, no livro O Consolador, Emmanuel vai nos responder: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Emmanuel nos responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, nós lemos essa resposta, que é uma partinha da resposta bem maior. Nós vamos dizer: que maravilha! A gente veio na família para uma fraternidade real, definitiva, vamos ser tudo feliz. Mas não é bem assim, porque o colégio familiar tem as suas origens sagradas, ou seja, a união que nos é permitida fazer no plano espiritual, para que a gente, nos laços que nos reúnem, laços que podem ser de amor, porque existem famílias de amor, que se unem pelo amor para continuar a crescer, a evoluir e envolver aqueles que estão consigo para o amor, para a elevação espiritual. Mas sabemos nós que temos o privilégio de conhecer a doutrina espírita, que nos fala do passado, que nos fala das nossas vidas pregressas. Nós sabemos que nós nos comprometemos também por ódios, por revanches, por brigas, por desafeições. E lá a gente fala lá, porque pode ser lá, não importa onde estejamos, no plano espiritual, nós nos unimos, nos comprometemos a aprender, reaprender a amar, a perdoar. Então, vamos vir nessa família unidos através dessa tarefa de nos conduzirmos fraternalmente. Mas, muitas vezes, a gente encontra nas famílias problemas. A gente fala: como que pode? Eu amei tanto. Quando nasce a criancinha, a gente vê aquele bebezinho, ai, que coisa fofa. Eu sei, porque eu sou vovó de 2 bebês maravilhosos. 3, né? Mais 2 aqui. Então, a gente vê aqueles fofurinhos, a gente quer morder até, né? Que é coisa errada que a gente de vez em quando morde, né? Mas não devia. Mas a gente pega a perninha assim, que gostoso. Mas, devagarzinho, o pior é que eles aprendem. Porque eu fiz isso com a minha neta, com a mais velha, a filha do Júlio, tem umas mordidinhas no braço, agora ela vê o meu braço, ela morde meu braço. Então a gente ensina coisa errada, tá vendo? Por isso a gente precisa prestar atenção nas nossas ações. E deixa eu falar mais devagar, senão atrapalha o meu amigo lá. Porque eu falo muito rápido, né, gente? Mas, então, nós vamos construir, através das nossas ações, do nosso amor, coisas que no futuro poderão nos ajudar. Aquele filho rebelde, aquela filha desobediente, aquela criança independente. Nós, como pais, temos a responsabilidade de amá-los, orientá-los, para que no futuro possamos construir laços eternos de família. Mas, deixa eu virar aqui que estava dando ponta cabeça. Diz-lhe Joana que vive-se na terra destes dias injustificável agressão à constelação familiar, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. Aí, quando lemos esta parte, vamos dizer: é verdade. A juventude hoje está perdida. A tecnologia os afasta da família. Os jogos fazem com que eles se percam o tempo e não tenham contato com a família. Realmente, os jovens estão transtornados. Mas, se formos ler mais a continuidade desse capítulo, veremos que não é bem assim. O jovem realmente, nos dias de hoje, se encontra meio perdido. Estão insatisfeitos
mas porque houve a falha nos ensinamentos paternos. Porque o homem e a mulher de hoje, a sociedade hoje, muitas vezes se torna-se materialista. É o comprar, é o dar. Eu estou trabalhando muito para dar um conforto ao meu filho. Eu trabalho demais para dar o melhor. Eu tenho que trabalhar muito para oferecer uma universidade, a melhor universidade, meu filho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não vive o momento de família. Na hora de jantar, quando todos estão em casa, porque na hora do almoço, papai está aqui, mamãe está lá, os filhos na escola e ninguém junto. Mas, quando estão juntos na hora do jantar, papai na sala, mamãe na cozinha, o filho no seu quarto na TV, ou o outro no joguinho, o outro no computador, porque as facilidades da vida material, e principalmente neste país, nos oferece a condição de cada um ter a sua TV, cada um ter o seu computer, cada um ter a sua coisa. E aí, nesse momento, a casa onde abriga a família se torna num terreno de indiferença. Se torna num terreno onde as pessoas não se unem mais. Onde a atenção para um irmãozinho menor que quer e busca brincar, entender alguma coisa, não é lhe dada por um irmão maior. É onde o pai fala, eu estou cansado, eu trabalhei muito. Pergunta para sua mãe. A mãe, você está doido? Eu estou aqui fazendo janta, eu tenho que cuidar dessas coisas. Como vou cuidar de você agora? Deixa a mamãe acabar, daqui a pouco a mamãe vê. Quando a mamãe acaba, eu vou sentar um pouco no sofá, porque eu estou cansada de assistir a novela ou o que for. E a criança fica ali, insatisfeita. E cresce nesse ambiente de indiferença. Porque os pais, na sua boa intenção de dar, esquecem de amar. Porque não é o dar o material. Toda criança hoje, menorzinha, eu conheço criança de 5 anos que já tem celular, gente. Crianças de 5 anos que tem seu laptop, fica lá brincando já com seus joguinhos e com tudo. E os pais acham isso natural. Porque a sociedade impõe essa necessidade. E os pais têm medo de dizer não. Por quê? Porque meu filho não vai ter, o outro tem, meu filho vai se sentir coitadinho. Vai se sentir um pobrezinho, um peixe fora do aquário. Não posso, meu filho tem que ter. Eu vou ter que trabalhar 2 horas a mais? Eu vou ter que trabalhar mais 2 domingos? Vou trabalhar sim, porque eu tenho que dar isso para o meu filho. É caro, mas eu trabalharei. Eu darei ao meu filho isso. Esquecendo-se de dar a educação ao seu filho. Esquecendo-se de dizer, mamãe não pode comprar isso agora. Papai não tem condições. Quando pudermos, compraremos. Quiçá, você trabalhando um dia, compre o que você queira. Isso não é errado e nem faz mal. Isso é educar para a realidade da vida. Porque a vida não é só ter. Hoje o jovem se encontra insatisfeito porque ele tem tudo quando ele nasce, até a sua adolescência, tudo que ele pede até entrar na universidade. E quando a vida lhe joga no mundo real, e ele não tem tudo isso nas suas mãos, ele sofre. Porque onde buscar toda aquela facilidade, como é difícil, e se perde. Outros estão numa família de pais, pessoas boas, honestas, que trabalham duro, mas esquece-se daquele momento. Do momento que estão unidos, no fim de semana junto. Então a criança cresce um jovem necessitado de amparo, de conversa, de amizade, e não encontra no lar. E não encontrando no lar, vai buscar aonde? Lá fora. E é assim que se formam gangues. É assim que jovens, saída da adolescência, se perdem na vida, porque os pais têm a obrigação de ler na mente, na frente, na face, nas ações de seus filhos, suas necessidades. O pai atento, a mãe atenta, percebe pelo olhar que seu filho está mudando. Percebe pelas atitudes que já não é mais o mesmo. Percebe muitas vezes pela aquela paradez da criança, aquele cismar do seu filho parado olhando para o nada,
aqui está querendo algo. Isso me lembra quando eu era jovem. Mamãe, vovó, a mim e meus filhos e meus irmãos nos ajudaram a pensar assim. Tem dúvida? Em casa se pergunta. Porque antigamente era assim. Os pais falavam, não pergunta lá fora, pergunta aqui dentro de casa. Tem dúvida? Pergunta para a mãe, para o pai, para o tio. Pergunta na família. Tem necessidade de alguma coisa? Peça em casa. E eu fui criada assim. Mamãe, tudo que a gente tinha. Mamãe, eu acho que está acontecendo assim. Minha amiga está fazendo isso. Mamãe, eu quero namorar. O que você acha? Porque tudo a gente falava. Realmente. Até quando eu queria namorar com alguém. Hoje a meninada tem medo de falar, I have a crush on this boy. Não, a gente falava para a mãe, ele é tão lindo. E a gente falava, e a mamãe ria, porque ela sabia onde estavam meus passos. Hoje não. Hoje se esconde. Esconde-se dos pais. Mas existia essa afinidade, essa cumplicidade com os pais. E eu me recordo que eu tinha amigas, eu já estava no high school. Nos anos 60 foi a época do amor livre, do psicodélico, dos hippies, daquelas coisas todas. E as mocinhas adoravam fumar. Então, eu tinha amigas que fumavam. Minhas amigas eram de torno de 14, 15 anos, na mesma classe. E nós tínhamos uma repetente, que lá se repetia de ano. Quando você não passava na escola, você ficava no mesmo ano, coisa que não acontece hoje. E ela era maior e ela fumava. As minhas amigas fumavam, mas essa era elegante. Ela tinha uma piteira, ela fumava e fazia assim. E eu falava, meu Deus, eu queria ser assim. Que coisa linda, pensava eu. Porque ela com aquele cigarro fazia assim. E meu avô, um espanholzão bem alto assim, ele ficava assim, doido. Ele passava toda hora quando ela estava fumando e olhava para mim assim, com aquele olhar, sabe? Porque ele já estava vendo. Mas meu pai devia estar me observando há muito tempo. Porque era assim que a gente fazia antigamente. Então, o que aconteceu? No dia de jantar, depois eu esperar a mamãe jantar, todo mundo acalmar, porque senão falasse antes ia dar congestão, ninguém comia. Então, eu esperei mamãe acabar de comer, papai estava tirando a mesa, nós tínhamos o hábito de ficar sentado à mesa e papai tomar o seu cafezinho ali. Bom, ele chegou, ia acender o cigarrinho dele e tomou café. Porque naquele tempo também o pai fumava na frente da gente, não tinha aquele negócio, aquela conscientização que temos hoje do mal que faz. E ele acendeu o cigarro, eu falei, hora boa. Ele, Eu falei, Sabe, eu estou com vontade de fumar. Mamãe quase tem um colapso. Você tá doida, menina, isso é coisa de mulher que não tem respeito. Mulher que fuma na rua, menina que fuma, fala que é perdida. Mamãe já ficou puxando os cabelos, desesperada. Que essa atitude de mãe, normalmente, né? Ficou toda assim. Papai já, ok, você quer fumar? Eu gostaria de experimentar. Ele falou assim, bom, tá aqui meu cigarro. E eu sempre falo que eu lembro da caixinha, que era verde e branca, e a minha amiga de ontem, na palestra, até falou qual era o nome do cigarro, que eu não lembro. Mas era um cigarro forte, danado, não tinha nem filtro. Papai me deu, botou o cigarro do lado, assim. Falou, mas espera um pouquinho só, antes de você começar a fumar. Foi para a sala e trouxe a enciclopédia britânica, que a gente tinha na época, e um monte de outras figuras e artigos sobre câncer. E ele falou, olha, e antes de você começar a fumar, eu quero te mostrar alguma coisa. E mostrou todo o estudo feito a respeito do mal que causa o cigarro. Do mal que causava nos recém-nascidos, que nasciam com problemas de pulmão, de asma, dos bebês que não chegavam a nascer, que os pulmõezinhos eram retirados e dava para escrever no chão como um carvão. E é verdade. Então, papai me mostrou tudo isso. E depois de mostrar tudo isso, ele tirou o dinheiro do bolso e falou, olha, esse cigarro é muito forte. Vai lá na cantina do seu Fernando e você compra a gente falava naquele tempo Hollywood, né? Porque aqui é Hollywood, mas era Hollywood. Você compra um Hollywood com um filtro duplo, que é melhor para você que está iniciando. Pôs o dinheiro, tirou o dinheiro do bolso, pôs na mesa. Aí eu, pensei, porque papai já era espírita. Ele falava,
A vida são escolhas. Os pais estão aqui para orientar. E a escolha é sua. Fumei? Não. Depois de ver tudo aquilo que meu pai me explicou, me mostrou, eu não quis nem experimentar o cigarro. Então, os pais têm essa sensibilidade nata de observar os seus filhos. E é por essa observância que a gente percebe as dificuldades que o jovem, a mente juvenil está indo, porque nós já fomos jovens. Nós somos jovens ainda de idade mais avançada, mas fomos aqueles jovenzinhos rebeldes. Todos nós passamos pela rebelião da idade, não é verdade? Então, o Consolador é perguntar a Emmanuel qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E ele diz, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha que coisa mais linda. Olha que verdade mais simples e pura. A gente vê na profissão de cada um. Tudo que nós aprendemos na nossa profissão, na prática, né, é outra. A gente não tem aquele provérbio antigo, a teoria na prática é outra. E é um provérbio real, simples, mas real. Eu, quando vim para cá, fui trabalhar na limpeza. Como a maioria de nós, quando chegamos num país, não falamos a língua. Para mim, trabalhar na limpeza, todo mundo fala assim, vai usar o index. Eu falo, meu Deus, o que é o index? Você vai fazer assim, você não lava a parede, não lava... Eu achava estranho. Então, todo mundo me falava, a primeira casa que eu peguei, eu falei, o que eu faço agora? Não adiantava eu explicar. Depois, fui estudar tudo. Aprendi na minha profissão, estudei o que tinha que estudar. Teoricamente, eu estava pronta e apta. Eu faço massage therapy. Então, fui aprender. Você vai ter que fazer esse movimento, manipular o músculo assim, fazer essa rotação. Que maravilha, eu sabia de cor e salteada. Era uma boa estudante, né? Na parte teórica. Tudo eu sabia. Mas quando eu fui fazer a parte prática, aí foi a outra dificuldade. Porque não basta ter o conhecimento acadêmico, não basta ter só aquela vontade. Existe a necessidade do esforço, da prática. E assim, é o lar. É o lar, é essa escola onde os pais têm a responsabilidade de passar a lição. Os pais são os principais, the principal da escola, os diretores. São os pais. Os alunos, que somos nós, que um dia seremos, né, eu já sou, mas seremos pais, nós temos que passar pelas lições, pelo aprendizado. Nós temos que aprender a utilizar as ferramentas do amor, da fraternidade, saber dizer sim, sim, não, não, como diz o Evangelho, como diz Jesus. Não termos medo de dizer não aos nossos filhos. Eu vou sair essa hora, com quem? Com meu amigo. Quem é o seu amigo? Você não conhece? Quero conhecer. Quero conhecer. Mas é meu amigo, você nem vai... Não importa, não conheço, não vai. Aí vai falar, você é muito careta. Não, você está ensinando. Você está sendo o professor dessa escola. Vocês conhecem a minha filha Lígia. Eu tenho outra filha, Daniela. Também acho que algum conhece, eu não sei. A Daniela era uma menina que gostava de ficar em casa. Gostava de ler, de estudar, preferia do que sair. Lígia, apesar de ser excelente estudante, que eu falava para ela, não vai estudar? Já aprendi. Como você já aprendeu, minha filha? A professora falou, e era assim. E ela tirava as notas mais altas sem precisar pegar no livro. Porque a audição, ela ouvia, prestava atenção e passava em todos os testes. Então, estava sempre brincando, né? E quando eu sou adolescente aqui nesse país, ela fala, mãe, eu quero ir ao baile.
Ela tinha 14, 15 anos. E eu morri de medo, que eu morava em Fairview. E os bailes eram tudo em Newark. E eu falava, meu Deus, quem vai com você? Nunca falei não. Nunca proibi minhas filhas de saírem, de fazer as suas coisas. Porque nós temos que ensinar e confiar naquilo que a gente ensina. Ela saía, chegava o horário que tinha que chegar. Eu ficava sossegada em casa? Meu coração ficava apertado, eu não dormia, até ela chegar. Passou um ano, já acostumei, né? Mas porque sabia que ela obedecia, que ela chegava em tempo. Porque a gente não pode ficar com medo da vida e proibir nossos filhos das coisas. Nós temos que confiar nos nossos ensinamentos, na responsabilidade que damos e temos. Porque assim nós vamos educar, não é impor. Pais gostam de impor, porque acho que impondo estão ensinando. Nós temos que ensinar, educar, não impor. Mas a família, então, é essa escola de bênçãos, onde se aprende os deveres fundamentais para uma vida feliz, e cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações e murchecem as resistências morais. Então, na escola a gente aprende de tudo. É na escola, dessa escola da vida, que com o tempo aprende-se. Eu gosto de exemplos, muitas vezes, da minha vida, porque aí ninguém pode falar de onde essa historinha não aconteceu. Eu me lembro, nessa escola, aprendi muito com minha mãe, porque a gente não tinha uma família simples no Brasil. Mamãe ficou viúva muito cedo. Eu não tinha 5 anos. Quando eu falo papai, que eu era adolescente, é meu padrasto. Então, mamãe se casou novamente. O meu padrasto era um homem solteiro. Mamãe já tinha 4 filhos. Então, ele realmente resolveu encarar essa briga, né? Porque um homem de 36 anos, solteiro, com uma mulher de 30 anos, com 4 filhos já. E eu já uma aborrecente, que eu já tinha 12 quando a mamãe casou. E eu gostava dele. Gostava muito dele. Queria que mamãe tivesse um namorado. O dia que ele falou... E um dia eu vi um anel na mamãe. O que é isso? Para mim, na minha idade, era anel de compromisso, né? Hoje eu não sei se existe isso, mas a gente tinha um anel de compromisso com os namoradinhos. Nem que não namorava. Era coisa boa, né? A gente punha porque... Ai, eu tô comprometida de coração, né? Com ele. Era assim a nossa adolescência. Então, mamãe tava com aquela aliança e... meu noivo, ok. Passaram-se 2 anos, já estava dos 12 para os 13. Ele nos chamou na casa dele e falou assim, olha, nós daqui 3 meses vamos nos casar. E eu, opa, peraí. Casar com a minha mãe? Morar na minha casa? Meus irmãos queriam, meu irmão mais novo queria, outro meu irmão estava doido para morar em família, porque ele foi morar com uma madrinha e ficou lá, porque mamãe sozinha era muito difícil. E assim que a mamãe casasse, ele sabia que ele vinha morar com a gente, como está até hoje. Eu fiz a maior briga, gente. Minha mãe, não. E fiz aquela discussão. Fiz, mas olha, gente, saí, larguei todo mundo lá, meus irmãos chorando, todo mundo. Fui para casa da minha avó, que era tudo vizinho, né? Aí, ele foi lá conversar comigo. E me explicou. Você não quer que eu case com a sua mãe? E eu falei, não. Bem assim, né? Que a gente era, que nem hoje, topetudo, enfrenta. Você não quer? Não, não quero. Minha mãe é minha mãe, não é nada seu. É só sua namorada. Mas eu quero me casar para viver junto com ela, viver com vocês, criar uma família. Não. Ele falou, tá bom, então se você não quer, a gente não casa. Mas antes de você resolver definitivamente o que você quer, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele menininho que você acha muito bonitinho? E eu andava com a carteirinha da escola dele, né? Que é coisa que a gente fazia antigamente. Aí a gente ficava assim apaixonado pela foto, olhava. Até escutar o menino falar. E quando falava, caía tudo ilusão, porque era horrível. Aí a gente pegava, devolvia a carteirinha e acabou. Mas eu pegava, andava assim. Ele falou, tá vendo aquele menininho que você olha? Imagina você. Você vai querer viver com ele, se casar, não quer? Você gosta dele, você quer uma ilusão do futuro junto.
E aí a sua mãe chega e fala, não, minha filha vai ficar na minha casa. O que você vai sentir? Aí caiu a ficha, né? Aí eu falei, me desculpa. Aí voltei para a sala, todo mundo estava chorando de tristeza, chorou de alegria, minha mãe casou e há pouco tempo meu pai desencarnou. Mas até agora, há pouco tempo, estávamos todos juntos. Então a gente vê que essa escola nos ensina assim, os passos simples, sem complicação. E nós, na atualidade, eu não sei o que fazer. Psicólogo, psiquiatra, isso, aquilo, remédio, vai na internet, Google, tudo o que a gente quer. Aí a gente fala Googling. Vai lá no Google procurar. O que eu faço para essa situação? Seja pai, seja mãe. Seja simples. A coisa é simples. O evangelho é simples, nos ensina a honrar pai e mãe. E nós somos pais, honrar os filhos também. É o que nós aprendemos. Então, onde a base mais elevada para os métodos de educação. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Então, veja só, Emmanuel, na sua sapiência, nos diz, noções religiosas. Ele não fala noção espírita. Ele fala noção religiosa, porque está incluído todas as religiões da sociedade. Porque todas as religiões nos faz religar a Deus. Todas as religiões nos levam ao ser criador. Não importa o nome que se tenha. Só que para nós, com o privilégio da doutrina espírita, nós aprendemos muito mais. Porque nós vamos além do Deus criador. Nós vamos além do nascer e morrer. Então, as noções religiosas são muito importantes. Por isso, a importância de trazer os filhos na evangelização. Por isso, da importância de conduzir o jovem às casas religiosas. Os pais daqui tragam seus filhos na doutrina. Se eles não querem participar da evangelização no começo, como essa jovenzinha aqui está aqui, assistindo a palestra. Olha que coisa mais linda. Temos que fazer isso. Temos que envolver num domingo maravilhoso hoje, vocês que moram aqui, um domingo de praia, e estamos aqui recebendo muito mais do que a brisa do mar pode nos oferecer. Porque a brisa do mar nos oferece aquela mansitude, aquele relaxing, né? Momento assim de relaxação. Mas aqui é o bálsamo, esse bálsamo de luz que Deus nos permite encontrar. Então, as noções religiosas são muito importantes para nós. Eu fui católica até meus 10 anos, depois papai me conduziu ao espiritismo. Com 12 anos eu já participava dos estudos, até hoje não sei mais. E é tão bom a gente aprender coisas boas. Coisas maravilhosas que nos faz questionar a nós mesmos. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? O que melhorar em mim? O que melhorar no próximo através da minha melhora? É isso que nós temos que buscar. E também a família é permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes as direções corretas e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Permanente oficina. O que a gente faz numa oficina? A gente leva coisa boa para lá? A gente leva um carro novinho para uma oficina? Ou um aspirador que quebrou para uma oficina? Não, na oficina a gente leva coisa que precisa conserto. Na oficina a gente leva coisa que está quebrada, que necessita ajuste. Então, a família é essa oficina, é um perfeito, um constante ajuste de personalidades. É um constante ajuste de acertos entre pais, filhos e irmãos. A família está sempre nos consertando. Reencarnação, através da reencarnação, nós estamos nos ajustando. Nós estamos aparando as nossas arestas. E é por isso que a família é essa oficina, que vai nos orientando a cada passo. Se hoje formos relutantes de aprendermos, amanhã já teremos a experiência latente em nós.
E os filhos? Que falamos dos pais, né? Os filhos são responsabilidades sérias que não podem ser descartadas sem as consequências correspondentes. Então, nós não podemos nos queixar dos filhos que são rebeldes. Nós não podemos nos queixar dos filhos problema. O certo é, o próprio Evangelho nos diz, que muitas vezes uma mãe, um pai faz de tudo para o seu filho. Uma mãe e um pai querem fazer o melhor e ele se desvia do caminho. Lembremos que aquele anjo que nasce pequenininho, que nós vemos, aquele anjinho que a gente quer morder, quer abraçar, traz dentro dele um espírito secular, milenar, com defeitos como nós, com arestas a serem podadas, e que depende de nós ajudar, muitas vezes, não o caminho todo, o meio caminho, porque aquele espírito ainda é tão rebelde que não consegue ultrapassar os seus defeitos. Ele vai adquirir experiências com os pais, ele vai adquirir a noção do amor, da fraternidade, da amizade, só que ainda não está apto a utilizá-las nessa vida. Então os pais devem fazer de tudo, mas quando aquele filho rebelde não quer mais seguir os passos da família, os pais não devem abandonar, mas sim deixá-lo seguir o seu caminho, o seu destino. Assim nos diz o Evangelho, sem nunca perder a vista naquele filho. Quantas mães têm filhos que fazem coisas horríveis, estão na cadeia, mas eles não deixam de visitá-los? Quantas mães entregam seus filhos à polícia pelos erros que estão fazendo e as pessoas falam, que brutalidade uma mãe entregar o filho? Não, ela quer que esse filho pare ali, que termine ali os seus erros. Então nós temos que ter essa responsabilidade para com os nossos filhos. E aí então perguntamos, né? É perguntado a Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E a resposta inteligente, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então não é o mais importante, porque todos os períodos são importantes, cada um a seu estágio. Mas o infantil é o mais propício, porque esse bebezinho, por exemplo, a coisinha linda que está ali, é um livro aberto. O espírito, nós espírito, dos 0 aos 6, 7 anos, ainda estamos, nosso espírito está mais ligado ao plano espiritual que propriamente ao plano material. A nossa assimilação com a matéria ainda não está completa. Nós começaremos a completar isso dos 7 aos 14. E aos 14 é quando assumimos a nossa real personalidade. 12, 14, depende. Mulher é antes. Desculpe os homens, porque seria um dia mulher. A menina, ela amadurece um pouquinho mais rápido. E o rapaz em torno dos seus 14. Então, é nessa época que a gente assume, por isso que muita gente fala aborrecência, não adolescência. Porque aí quando a gente mostra as garras, é quando nós sabemos quem somos, mesmo inconscientemente, porque a bondade divina faz com que esqueçamos o nosso passado. A bondade divina permite que nós venhamos aqui novamente, sem nos recordar daquilo que fomos. Então, nesse período infantil, no período do 0 aos 6, dos 6 assim, até uns 10, é quando os pais podem ali investir naquele espírito, ensinar, como vimos no começo, que é a base, o amor, a fraternidade, sentimentos nobres, emoções do bem. E hoje em dia, infelizmente, o que nós vemos muito é, você vai ao cinema assistir um filme de violência, que tem muita violência e ações, você vê criancinha de 4 anos, 3 anos. Aí as pessoas vão dizer, coitado dos pais, não tem com quem deixar. Não tem? Não vá. É duro? É, mas não vá. Não vá, não leva. Você não tem com quem deixar seu filho? Você não vai ir em restaurantes com músicas muito altas, ou você não vai em lugares que seu filho não pode estar junto com você. Você é uma família agora. Somos uma família. O filho faz parte? Faz. Então, vamos onde nossos filhos podem ir. Utilizamos outros recursos, outros lugares, existe tanta coisa, não é só aquilo. Se tiver alguém que possa ficar com a criança, ótimo. Se não tiver, não vá. Não vai morrer por causa disso
e muito mais. Você vai ganhar muito mais coisas para você. Você vai estar com a sua família, com o seu filho ali junto. Mas tem pais que levam até bebês no cinema, e a criança é espírito, e o espírito assimila. Nós pensamos que a criança não sabe nada, que a criança demora para aprender. Faça qualquer coisa na frente dele. Eu sei, eu tenho minhas netas. A gente faz uma coisa sem querer, já aprenderam. A Lilian, outro dia, ela estava brincando com um pianinho de criança, né? E aquilo ia cair, eu estava com a outra neném no colo, eu fiz assim com o pé, para empurrar, né? Não precisou mais. Ela passava perto do piano. E como 1 ano e 3 meses, quase, gente. Você faz assim, daqui a pouco ele tá fazendo. Canta as musiquinhas, faz, imita. A criança aprende rápido. Ainda mais nos dias de hoje, que os espíritos que estão evoluindo são espíritos mais experientes. Nós sabemos disso. São espíritos mais preparados. São espíritos que já viveram, já aprenderam e já estão aqui para ajudar a humanidade a continuar a evoluir. Então, vamos nos dedicar a essa família. Pode considerar a paternidade como uma missão? Olha a resposta no Livro dos Espíritos. É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Olha só. Então, nós ouvimos dizer, eu não sou missionário, você tem missão? Não. Isso, principalmente no meio espírita, a gente fala, a minha missão é... Peraí, você não tem missão. Missão foi do Chico, missão foi da Madre Teresa, missão é da Irmã Dulce. Nós não temos missões, nós somos simples mortais. Todos somos simples mortais. Todos, eles também. Só que eles são espíritos mais elevados, que resolveram a missão deles era trabalhar por uma sociedade maior, por uma família maior. A nossa missão, como pais, é trabalhar pela nossa família. É uma missão. Somos missionários familiares. Nós temos que lutar pela família. Temos que dar exemplo. Mais uma vez, falando de minha mãe, que quando ela casou, a dificuldade de papai, que ele tinha que trabalhar triplicado, né? Jovem, com toda aquela criançada, tudo idade pequena, ninguém podia trabalhar. E mamãe, muitas vezes, a gente tinha o horário do almoço e depois da janta, lógico, né? Como todo mundo. Só que mamãe, para deixar sobrar mais para nós, teve uma dificuldade, meu pai era pintor, e muitas épocas, assim, de chuva, tudo ele não trabalhava. Ele tinha 2 rapazes que trabalhavam para ele supria o pagamento dos rapazes para que eles não ficassem sem suprir a família deles. E faltava um pouquinho para nós. Então, era uma época de chuva, lá em São Paulo, chovia, e ele tinha só trabalhos externos, não podia fazer. E eu observava que mamãe, naquela semana, só comia de pé. E eu falava, mas o que está acontecendo com a minha mãe? Mas a minha avó gostava, né? A vovó ainda brincava com ela. Vovó, por que a senhora come de pé? Porque assim cabe mais. Ela brincava comigo, né? Mas não era. Ela encostava na pia, uma italianinha baixinha. Ela encostava na pia assim, baixinha não, da minha altura, né, gente? Que eu sou a mais baixa da família. Mas encostava assim na pia e comia de pé ali, conversando com a gente. Então eu falei, será que mamãe tá pegando a mania de vovó agora? Vai comer de pé? E eu via que ela mexia no prato, fazia barulho. Eu falei, ela tá fazendo barulho, não fazia. Mas tudo bem. A gente, quando é jovem, fala mania de velho. Hoje eu falo, mania de gente madura, né? Porque eu não sou velha. Então a gente fica mudando, né? A gente muda. Aí mamãe mexia, fazia aquele barulhinho no prato e tal. E eu olhava ela pôr o prato na pia, tava sujo, de feijão, arroz, feijão, fica aquela marquinha, né? No prato. Mas um dia, eu fiz que levantei, saí, falei, pão, alguma coisa tá... Porque pai... Ele nos olha, percebe? E a gente aprende a fazer isso também. Os pais ficam nos observando, nos olhando, as nossas ações, as nossas atitudes. E é assim que a gente aprende a fazer com os nossos filhos. E eu comecei a aprender também. E eu observei minha mãe. Algo não está certo. E aí eu prestei atenção e vi
O que mamãe fazia? Para que sobrasse mais comida, ela não comia no almoço. Ela simplesmente sujava, fingia que comia. Ela sujava o prato dela. Para sobrar mais para a gente, que eram 4. Isso até hoje me emociona. Porque são coisas que a gente tem que aprender com os pais. Amar os nossos filhos profundamente, mesmo errando. Porque a gente erra com os filhos, querendo acertar. E não devemos nos culpar por isso. Nós devemos aprender a trabalhar essas nossas dificuldades, essas nossas necessidades, saber dividir. Aí nós ficamos bravos com a mamãe. Depois falou, mamãe, você não nos ensina que devemos tudo falar um para o outro? Que uns devemos ajudar? Daquele dia em diante, a gente punha a comida, pegava uma colher para um, colher para outro, colher para outro. Aí ia medindo as colheres, para todo mundo comer igual. E é assim que a gente aprende. Porque a missão da maternidade é essa, é ensinar. A da paternidade é ensinar. O pai ensinar o filho. Na época antiga, ensinava a profissão para o filho, era o pai. A mãe ensinava a mulher na casa. Hoje a coisa se unificou. Não existe aquela divisão da sociedade. Mas devemos lembrar que na família a mãe tem o papel de mãe, o pai tem o papel de pai. A própria doutrina nos fala isso. Os dois unidos se completam na família. Então nós temos que saber considerar essa missão. E lembrar, os laços entre pais e filhos jamais, gente, se rompem. Mesmo quando há dificuldade no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. Então nós sabemos. Hoje somos pais, amanhã seremos filhos. Nunca vai existir um rompimento. Não vamos pegar naquele chavão de dizer, ai, casei com ele, volto com ele, morro com ele. Ou, meu filho é assim, vai voltar assim. Não. A doutrina é bem clara, nos fala oportunidades. Não, oportunidades no futuro reencarnacionista. Hoje nós somos pais e negligenciamos. Amanhã, nosso filho virá quando nosso pai tentará nos conduzir, nos alertar. E aí, aquele campo que estava meio baixo, meio sem relacionamento, vai voltar a ser um campo de amor. E qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços de família? O livro dos Espíritos, os Espíritos nos responde. Uma recrudescência do egoísmo. Se nós começarmos a largar os nossos filhos, ou os nossos pais, porque existem pais abandonados hoje, porque foram aqueles pais que não deram atenção aos seus filhos. E esses filhos não são culpados de abandonar os seus pais, de certa maneira. Eles aprenderam que é assim, que eles não precisam, que a sociedade cuida dos pais. E nós sabemos que não é assim. Quantos, especialmente nessa sociedade aqui, americana, a gente vê os pais convivem, certa convivência com seus filhos, chegam a uma certa idade, eles vão para um lugar de idosos e se torna uma coisa normal. Os filhos vão visitar uma vez por mês, outros nem visitam, porque eles não souberam fazer esse relacionamento que é necessário. E também essa cultura de ter tudo, como nós já falamos no começo. Começa a existir aquilo só eu, mi, nada para ninguém. Nós temos que saber nos envolver no amor e na fraternidade. Então, como devem proceder os cônjuges para cumprir os seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Olha só, o matrimônio, né? Todo mundo quer casar. Se casamento fosse ruim, a gente não casava a segunda vez, ou a terceira. Nós casamos de novo.
E tem gente que casa então é porque o matrimônio ou a vida dois é boa. E é necessária para o ser humano evoluir. Mas, né? Constitui uma prova difícil, mas redentora. E quem é que não vive isso? Nenhum casamento é perfeito. Nenhum casamento, encontrei minha alma gêmea. E alma gêmea é só na novela. Porque aqui a gente não é alma gêmea, nós somos almas afins. Que se buscam por necessidades que só Deus sabe, mas para nós sabemos, para o nosso aprimoramento. Né? E nós temos que cumprir as nossas obrigações divinas. Devemos observar o máximo. Concentrando-se ambos. Muitas vezes a gente tem aquele marido difícil. E aí a esposa fala, Jesus me dê força. Ou aí né? Tranquila. Aí aquele marido que fala, meu Deus, essa mulher, eu não sei como que eu fui casar com ela. E fica naquela, né? Outras vezes a gente está assim conversando, porque mulher é que nem eu falo sempre. Mulher é que nem eu gosta de falar. Não para, a gente adora falar, não é? Mulher não gosta de falar. E quando discute com o marido, então? Mas o homem tem aquele hábito. Cala, sai mudo e surdo assim da sala. E fala e tchum, vai embora. Não quer ouvir, não quer falar. O homem, é característico, o homem se cala. A mulher, ao contrário, o que ela faz? A gente fala, tira de dentro até aquilo quando a gente era namorado. A gente fala, não paramos de falar. Aí o marido já chega, já falou tudo. Não, porque isso, esqueci aquilo, você lembra daquilo outro. E aí, se o marido não quer escutar, a gente sai chutando o cachorro, batendo panela, fechando porta. Aí, nós ficamos tudo... A mulher é assim, gosta de explodir. E existem aquelas que não são. Mais raras, né? Exemplos. Porque a gente aprende que não deve ser. Mas quando nós pegamos no embalo, a gente não consegue segurar. É que nem aqueles falam no Brasil, né? Caminhão na banguela, ninguém segura. A gente fala e sai da correria. Mas o homem se cala e não fala. Só que quando ele explode, pelo amor de Deus. Porque ele vai guardando. A mulher grita, daqui a pouco já esqueceu. O homem vai guardando. Quando explode, pior, ele faz com a bomba atômica, é aquilo lá, né? Mas se a gente lembrar da prece, da vigilância, nem que anda um horário assim, a gente está naquela correria, naquela discussão, a gente fala assim, Pai Nosso que estás no céu, fala alto, nem que você não está sentindo a oração. Quando você está no meio dela, você já... e aí você respira. Que nem a gente ensina a criança a contar até 10. Então a gente na oração. E nós, espíritas, sabemos que quando a gente deixa esse sentimento expandir e começamos a gritar e a falar o que acontece? Nós temos nossos irmãos mais infelizes que estão nessa hora junto com a gente ali. E aí eles põem mais lenha na fogueira. E aí que saem as coisas que não queria sair. E aí que a gente fala o que não devia falar. E aí os fins que acontecem que não deviam acontecer. Muitas vezes separações, muitas vezes agressões, coisas que não precisavam, se orássemos e vigiássemos. Não é fácil, mas é possível. E aí, quem tem a doutrina espírita consigo vai lembrar disso. Orar e vigiar, a gente sempre fala. E é obrigação dos dois. Os cônjuges têm que se comportar, um ajudar o outro. Quando um falar não, o outro não falar, não sei. Porque as crianças fazem assim. Mamãe, posso? Vai falar com seu pai. Chega no pai, papai, mamãe falou que eu posso ir. Se ela falou, pode. Aí, o papai deixou. Aí a mulher vai lá, mas você deixou? Eu falei que não. Mas ela falou que você podia. E aí fica aquela coisa. Porque criança faz isso, gente. Nós fizemos. Então, a gente tem que estar atento, alerta. E a constelação familiar, então, não é uma aventura ao país do enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão na finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. Então, é uma experiência para o espírito que vive esse momento, esta vida, este agora. São oportunidades que não podemos desperdiçar. Vamos amar a nossa família. Vamos amar nossos filhos. Vamos aprender com os nossos erros, com os erros dos nossos pais. Porque quem não fala assim, eu sei que eu vou errar. Não vou cometer os mesmos erros de mamãe e papai, mas vou cometer os meus próprios.
Quantos já não falaram isso? E a gente continua errando e aprendendo. Porque a nossa viagem familiar é constante. É um ir e vir de vidas. É um ir e vir de aprender. Vamos auxiliar uns aos outros a nos amar, a nos respeitar, a respeitar as nossas indiferenças. Vamos auxiliar a cada um que passar conosco em nossa família a ser ele ou ela mesmo. Vamos ser verdadeiros. Não vamos esconder a coragem de falar, eu não gosto disso, eu não quero isso. Eu quero isso para você, que eu penso que é o melhor, mas você vai escolher o que é melhor. Não adianta falar, você vai ser um médico, você vai ser um advogado. A criança quer ser um engenheiro ou não quer ser nada, ou quer ser um pintor. E a gente obriga a ser aquilo que nós queremos. Vamos mostrar, que nem meu pai fez com o cigarro. Mostra o bom e o ruim. Quer fazer? Sua escolha. Mas não impedir a escolha se pudermos. Evitar um desastre. Mas se não pudermos, sabermos experienciar com profundidade a família. E no universo tudo é equilíbrio. E na família os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe seus filhos nas condições de planetas à sua volta, assim como de futuros satélites que evoluirão no seu encontro sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Então imagina o Sol, gente. O Sol são os pais. Os planetas são os filhos. Os satélites, os filhos dos filhos. Os nossos descendentes, primos, tios. Olha a organização universal. Imagina se um planeta, um satélite que sai da órbita, ele vai perturbar todo o universo. Imagina se uma estrela, que são os pais, se desmoronam. O que acontecerá com a família, com os descendentes, com a continuidade daquela família? Então, essa analogia de Joana nos mostra a profundidade da família, o valor que tem que se dar à família, para que nós não erramos demais. E a educação espírita na família destrava as dificuldades existentes para facultar o entendimento das leis que regem a vida e dos mecanismos em que a mesma se estrutura, despertando os sentimentos humanos para a perfeita identificação da criatura com o Criador e das responsabilidades que existem em todos em relação uns aos outros e à própria vida. Então, lembremos que a doutrina espírita nos dá receitas, melhor que a Ana Braga lá, Ana Maria Braga, que dá um monte de receita de um monte de coisa. A doutrina espírita nos dá a receita do bem viver. E é através do Evangelho no lar que nós introduzimos a nossa família desde a mais tenra idade. O amor ao Criador, o amor à família, o amor e o respeito entre nós. Vamos praticar o Evangelho no lar. Olha, cultivar o Evangelho no lar, no santuário familiar, é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Pio Ventania, no livro de Dicionário da Alma de Francisco Cândido Xavier. Olha que coisa mais perfeita. Dentro de nós, e quando algo está dentro de nós, nós conseguimos dividir com os de fora. O amor que nos envolve. Mesmo que não abrimos a boca, não falemos, esse amor vai se transportar, vai ser sentido. Então, vamos amar a nossa família. Vamos saber dizer sim, dizer não. Vamos saber observar. Vamos estar atentos. Não vamos nos deixar cair pelo modernismo, pelas necessidades de marketing que se faz esse implanto em cada um. Vamos lembrar que a nossa família é nossa, não é do mundo. Nós pertencemos à família do mundo, mas a nossa célula familiar é nossa. Nós devemos cuidar. E falando em cuidar, antes de me despedir, gostaria de lembrar a todos nós espíritas, nós teremos aquele encontro em Trumbull, conérico da família,
Que melhor coisa para a gente praticar dentro da doutrina? A amizade, o amor, o entendimento. Quanta coisa boa a gente aprende estando em família junto. A família fraternal. Então vamos nos amar. Vamos entender as deficiências de cada um. Vamos saber que nós temos deficiências. Mas que juntos, comprometidos, poderemos melhorar a nós, a nossa família e a sociedade. Um bom dia a todos e muito obrigado por me escutarem.